Uma das maneiras mais utilizadas para se conseguir um segundo passaporte europeu por aqueles que não têm meios de comprovar a sua ascendência e descendência europeia é por meio do programa do Golden Visa de Portugal. Porém, esse programa está prestes a acabar, ao menos no que depender do primeiro-ministro de Portugal. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Se você se interessa por assuntos como segundo passaporte, residência fiscal, internacionalizar os seus negócios e os seus investimentos, abertura de empresas e de contas bancárias no exterior, considera não apenas se inscrever no canal, ativar o botão dos sininhos, como também entrar em contato conosco para eventualmente traçar algo mais personalizado e sob medida para você. Os nossos meios de contato são o e-mail contato@capitalglobal.com.br e o site capitalglobal.com.br, nenhum outro além desses. Espero vocês por lá ou por aqui no vídeo também, afinal a gente traz bastante conteúdo gratuito para vocês aqui nessa plataforma. Então vamos à notícia. O que acontece é que na última semana, lá em Lisboa, houve um evento chamado Web Summit, que o pessoal conversa bastante sobre economia digital. Nesse evento teve a presença do primeiro-ministro de Portugal, o António Costa, e ele se manifestou que o governo português está revisitando vários dos programas que eles implementaram nos últimos anos, pensando em acabar com todos eles, ou com parte deles, e entre esses programas que eles estão revisando, está o Golden Visa. O Golden Visa é um programa que permite que estrangeiros consigam o visto para residir em Portugal desde que eles realizem um investimento no país, que em regra é algo entre 280 mil e 500 mil euros. Então assim, não é para qualquer um, é para quem tem um valor mais significativo. E esse investimento ele precisa ser em imóveis, em fundos imobiliários, ou tem uma outra maneira que é você criando um negócio gerando 10 empregos por lá. Eu já falei mais especificamente sobre esse processo do Golden Visa em um outro vídeo aqui do canal, que eu falei como conseguir um passaporte europeu por meio de investimentos em fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui no izinho. E a bem verdade é que esse programa do Golden Visa de Portugal, ele já existe há mais de 10 anos, foi o que ajudou a resgatar Portugal da crise que eles vinham enfrentando lá em 2012, afinal, por meio desse programa, estima-se que possibilitou um investimento dentro do país de cerca de 6,5 bilhões de euros, não é é bilhões de euros, então é grana pra caramba, de mais de 11 mil investidores que aplicaram para esse visto, além de outros 18 mil vistos que foram concedidos para parentes desses investidores. Porém, esse programa provavelmente vai acabar. Esse é o interesse do primeiro-ministro de Portugal e eu diria mais, essa é uma agenda de toda a União Europeia que tem pressionado os países que possuem esse tipo de programa para encaminhá-los ao fim. É o que aconteceu, por exemplo, na Bulgária, que o programa acabou, em Cyprus, que o Golden Visa acabou, no Reino Unido, que eles tinham semelhante lá também. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, eu sei, mas também entrou nessa onda. Então, isso é algo que provavelmente está com os dias contados lá em Portugal. E por que eles vão fazer isso se, poxa, isso trouxe tanto dinheiro para eles lá? Bom, segundo o primeiro-ministro europeu, eles já conseguiram a finalidade que eles pretendiam com esse programa, então eles não veem mais grandes razões para continuar. Mas a verdade é que essa agenda da União Europeia em querer acabar com esses programas de conseguir um passaporte por fins de investimentos, ela possui alicerces mais profundos. Na verdade,
já há algum tempo eles têm tentado pregar nesses programas de Golden Visa uma reputação pejorativa, tentando pregar a ideia de que eles são porta de entrada para que criminosos consigam com facilidade acessar a União Europeia, conseguir passaporte da União Europeia, para que criminosos consigam fugir dos seus países de origem, lavar dinheiro, e eles não querem receber essas pessoas dentro do país. Esse discurso, inclusive, foi muito veiculado na mídia na Europa nos últimos meses. É crescente esse tipo de matéria. Até mesmo a Forbes chegou a publicar uma matéria nesse sentido há alguns meses atrás, o que gerou bastante repercussão. Isso é um assunto que também tem sido debatido em várias mesas redondas entre a suposta elite intelectual e os burocratas da União Europeia. Eles estão empenhados nisso daí realmente. E eu não consigo ver uma razão para eles realmente quererem acabar com isso que não seja preconceito. Porque, assim, a realidade, como sempre, ela é bem diferente do que as justificativas que eles utilizam. Eles falam que esses programas de Golden Visa abrem as portas para que criminosos entrem dentro do continente deles. Ora, sempre que se faz a autorização para o Golden Visa, não basta o sujeito ter dinheiro para entrar, não. Eles também fazem uma análise da vida pregressa da pessoa, dos antecedentes criminais, um due diligence, e se ele tem histórico de que cometeu algum crime, provavelmente, quase que certamente, ele não vai conseguir esse visto e tampouco vai conseguir a nacionalidade de Portugal lá na frente. Então, se tem criminosos conseguindo passar, é porque está tendo falha dos entes fiscalizadores europeus que criaram esse programa. E outra, se está tendo, certamente isso aí deve representar menos de 1% de todas as pessoas que entraram em Portugal por meio do Golden Visa. É que nem empresa offshore. Eles dão notícia lá quando um político ladrão usa de uma empresa offshore para esconder dinheiro roubado, para dar a impressão no imaginário popular de que esses veículos de empresas no exterior são para bandidos. Mas não, isso é só mais uma ferramenta que pode ser utilizada tanto por cidadãos de bem, como eventualmente também acaba sendo utilizada por alguém mal intencionado. Mas você não pode colocar tudo como sendo farinha do mesmo saco. Eu, Guilherme, tenho trabalhado tanto com abertura de empresas no exterior, também com processos de visto e de segunda nacionalidade em outros países. E olha, em mais de milhares de clientes que eu já atendi, eu consigo contar nos dedos de uma mão aqueles que, durante o processo que nós seguimos de aplicar para a abertura de uma empresa ou ainda para uma segunda nacionalidade, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, que talvez aquela pessoa não tinha os antecedentes tão legais assim. Lógico, aí a gente não seguiu com o processo, né, por causa de razões éticas, mas veja, eu olho para essas pessoas, pais de família, investidores, que estão vendo as coisas dando errado, às vezes no país de origem, no Brasil, por exemplo, querendo tentar uma coisa diferente em um outro lugar, tendo essa porta fechada por um discurso que me parece muito falho. O discurso de que deixar a porta aberta permite que entrem bandidos, ignorando que, na verdade, o que entra mesmo são investidores com alta renda, mão de obra qualificada, pessoas que estão injetando dinheiro no país e que podem estimular a economia, como ocorreu nos últimos 10 anos. Então, realmente, não dá para entender as razões pelas quais eles estão fazendo essa pressão para fechar ainda mais as fronteiras desses países. Não me parece ser algo que faz sentido. Porém, isso é só a minha opinião. Infelizmente, não sou eu quem decido quais são as regras do jogo. Eu apenas auxilio aqueles que querem fazer alguma estratégia para poder jogar dentro dessas regras. E como hoje ainda tem o Golden Visa, talvez essa declaração do primeiro-ministro de Portugal seja um alerta de que não há tempo a perder. Então, se você tem a ideia de aplicar para alguma coisa assim, poxa, essa é a hora. Porque, às vezes, se você deixar para depois, o depois pode ser tarde demais. Agora, a boa notícia é que, pelo menos para nós que somos brasileiros,
o Golden Visa não é a única maneira de nós conseguirmos um visto em Portugal e posteriormente aplicar para um passaporte e uma cidadania de lá também. Há diversas outras oportunidades que nós podemos aproveitá-las, como por exemplo o visto D2 para você ir lá trabalhar, o visto D7 para você ir para lá como um aposentado. E essas, por enquanto, não são o principal alvo dessas políticas. O pessoal está mais focado no Golden Visa, em tributar cripto, como eu falei em outro vídeo, mas essa é uma tendência. É bom nós ficarmos ligados e não perdermos as oportunidades que aparecem à nossa frente. E pelo vídeo de hoje, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.